Só mais uma observação que eu ia escrever e acabei não escrevendo, que eu sei que vocês seguramente têm muita curiosidade em saber. Quantos de vocês já ouviram falar nas funções trigonométricas hiperbólicas? Cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, etc. Vocês têm alguma noção de por que essas funções se chamam funções trigonométricas hiperbólicas? Que diabos essas funções têm de relação com trigonometria? Alguma vez vocês obviamente se perguntaram isso, né? Por que diabos elas se chamam funções trigonométricas hiperbólicas? A razão é muito simples. A razão está aqui. Se eu pego essa definição, e elevado a i θ igual a cosseno θ mais i seno θ é elevado a menos iθ igual a cosseno θ menos i seno θ, olha só, eu posso escrever daqui cosseno de θ igual a e elevado a iθ mais e elevado a menos iθ sobre 2. Né? Seno de θ vai ser igual a e elevado a iθ menos e elevado a menos iθ dividido por 2i. Né? Basta pegar isso aqui, soma essas duas, esse termo vai embora, subtrai essa desse, o cosseno vai embora, fica 2i seno. Então eu divido por 2i, eu obtenho o seno. Qual que era a mesma definição do seno do cosseno hiperbólico? Cosseno hiperbólico de θ é elevado a θ mais é elevado a menos θ sobre 2. Seno hiperbólico de θ é elevado a θ menos é elevado a menos θ sobre 2. Tem alguma semelhança? O que é o cosseno hiperbólico de θ? No fundo, é o cosseno de um ângulo imaginário puro. Né? Se θ for uma variável, né, igual a φ, então quando eu faço isto aqui, e elevado a iθ, né, isso vai ser simplesmente e elevado a menos φ. E elevado a menos iθ vai ser elevado a φ. Tá certo? Então, o cosseno hiperbólico, o seno hiperbólico, no fundo, são funções trigonométricas de arcos imaginários. Bom, isso também estabelece uma conexão. Oi. Ali no f θ igual a g de θ mais constante, veio de onde? Do fato de que as duas são soluções exatamente da mesma equação diferencial, elas têm a mesma derivada. Quando eu sei, eu obtive que dg dθ é igual a i g de θ. Eu parti de df dθ, ali, partir de df dθ é igual a i f de θ. A solução dessa equação diferencial é uma determinada função a menos de uma constante. Então, como as duas satisfazem a mesma equação diferencial, elas têm que ser iguais a menos de uma constante. Tá? Por que a equação diferencial é de primeira ordem? Se fosse uma equação diferencial de segunda ordem, aí não. Né? A equação diferencial de segunda ordem, como a gente viu, ela admite soluções tanto seno como cosseno, e essas duas funções não são iguais entre si a menos de uma constante. Mas a solução geral de uma equação diferencial de primeira ordem admite uma única função independente. Enquanto de segunda ordem são duas funções independentes, porque eu tenho duas constantes arbitrárias na integração. Certo? E naquela segunda parte, duas coisas. Primeiro, ali no arco é um L, é um I, é um X, é o que é isso? Lá em cima? É. 1. É o número 1. É o raio 1? Isso, porque a projeção é cosseno de θ, né? E a outra projeção é seno de θ. Então é um arco unitário.
certo? E elevado, qual é o módulo de E elevado a iθ? 1. Por quê? Porque E elevado a iθ vezes E elevado a menos iθ, o número vezes o complexo conjugado dele, dá 1. Como é que é o módulo? Está escrito ali, o módulo ao quadrado de um número complexo. Como é que eu calculo o módulo ao quadrado de um número complexo? Ele vezes o complexo conjugado dele. A mais IB vezes A menos IB. Certo? Bom, o complexo conjugado escrito em forma polar, eu só troco a fase, né? E que é exatamente a mesma coisa. Vamos voltar aqui. Se eu pegar isso aqui, escrever um R genérico, ok? Isso vai ter como parte real A, como parte imaginária B, certo? Onde é que está o número complexo? Então, este número aqui, eu vou chamar de Z. Onde é que está o complexo conjugado dele? Ora, se Z é A mais IB, Z conjugado é A menos IB. O que isso corresponde a fazer? Corresponde a simplesmente trocar o sinal, então essa parte continua a mesma, essa parte aqui é invertida. Ora, isso transforma θ em menos θ. É exatamente isso que acontece. Então, um complexo conjugado, eu continuo com exatamente a mesma regra. Onde tem I, eu troco por menos I. Como o único lugar que aparece I na forma polar é no expoente, eu troco I no expoente. Vantagem, quando eu multiplico isso, né, isto aqui por isso, eu já vejo imediatamente que esse produto dá 1. Só sobra essa parte que corresponde ao módulo do número complexo. Tá? Oi. Eu não entendi essa passagem que você fez ali embaixo. Aqui? Aqui só o que a gente fez foi dizer, bom, partimos disso aqui, certo? É um número, Z0 é uma constante complexa. Qualquer número complexo eu consigo escrever como um módulo, né, e uma exponencial com uma fase. Tá certo? Então, A é elevado a φ. Tá ok? Bom, uma vez que eu escrevi isso, agora eu vou substituir nessa expressão. Substituir nessa expressão, isso é A é elevado a φ vezes E elevado a mais ou menos I ômega t. Eu trato a exponencial como qualquer exponencial. Exponencial, um produto de exponenciais é a exponencial da soma dos expoentes, né? Que nem qualquer exponencial. Ok? E aí aparece esse sinal mais ou menos aqui, porque eu só multipliquei por E elevado a φ, não E elevado a mais ou menos φ. Ok? Só isso. Bom, o que eu disse para vocês? Tem informação demais aqui, eu não preciso de toda a informação. Então, se eu simplesmente escolher o sinal positivo, eu já tenho toda a informação que eu preciso. Qual é a parte real disso aqui? Ora, isso aqui é A, é elevado a I argumento, cosseno do argumento, mais I seno do argumento. Me interessa a parte real, sobrou só isso aqui. Certo? Tá bom. Então, agora que a gente já entendeu isso com tranquilidade, vamos ver uma situação em que isso nos ajuda bastante. Eu vou voltar para cá. Vamos ver uma situação em que isso nos ajuda bastante, que corresponde a isso aqui. Tá? Então, recapitulando, a gente... Oi? Como você soube que C era zero ali em cima? Como que eu soube que C era zero? As duas funções são iguais a menos de uma constante. Eu avaliei as duas funções para um valor específico de θ. Certo? Avaliando as duas funções para um valor específico de θ, θ igual a zero,
tanto e elevado a i vezes 0 dá 1, como cosseno de 0 mais i seno de 0 dá 1. Então, se as duas são iguais a menos de uma constante e em θ igual a 0 elas dão o mesmo valor, a constante é nula. Mas por que não poderia continuar com uma diferente de uma constante diferente de 0? Eu poderia somar uma constante arbitrária diferente de 0. O ponto é, a gente chegou a uma função que é e elevado a iθ e outra função que é cosseno de θ mais i seno θ. Essas duas funções, avaliadas em 0, são iguais. Ah, você optou também. Não. Eu estou comparando, veja, eu estou comparando as duas funções. Estou comparando a função e elevado a iθ com a função cosseno θ mais i seno θ. Tipo, se tivesse Tá? dado 0 mais c e 1, aí você teria falado que serão... Eu teria, Vai dar igual. por exemplo, mas veja, eu obtive f de θ como solução da equação diferencial, eu obtive e elevado a iθ mais uma constante, tá certo? Bom, eu obtive como solução da equação diferencial aqui também, né, g de θ, eu definia desde o começo g de θ como cosseno de θ mais i seno de θ. Se eu comparar essas duas funções, elas são iguais em θ igual a 0, se c é igual a 0. Certo? É isso. E uma vez que elas são iguais, elas só podem diferir por uma constante, elas são iguais, né, em θ igual a 0, então essa constante tem que ser identicamente nula. Tá bom? Muito bem. Gente, quanto mais vocês perguntam, melhor. Tá? Não adianta nada vocês simplesmente copiarem o que está no quadro e não entenderem o que está no quadro. Então, se vocês têm dúvidas, por favor, perguntem. Duas coisas. Eu entendi por que é útil saber que o z ao quadrado, o módulo de z ao quadrado é r ao quadrado. Desculpa, Ali qual é a pergunta? Assim, módulo de z ao quadrado Isso. do que é r ao quadrado. Perfeito. Por que isso aconteceu ou por que é bom isso ter acontecido? Por que usou isso depois? Bom, vamos lá. Por que isso aconteceu? Pela própria definição de z. Quando a gente definiu z como r é elevado a iθ, se eu calculo o módulo ao quadrado de z, eu obtenho r ao quadrado. Tá? Não tem outra solução aqui. Multiplico z por z conjugado, né, o resultado é r ao quadrado. Isso é a definição do módulo ao quadrado de um número complexo. Tá? Por que isso é interessante? Bom, aí... Isso é interessante porque isso me dá uma outra maneira, até gráfica, de visualizar um número complexo. Eu posso descrever um número complexo através de coordenadas ao longo do eixo real e do eixo imaginário. É essa a forma de descrever o número complexo. Então, se você quiser, isso aqui é uma descrição do número complexo, no que seria equivalente a coordenadas cartesianas. Certo? Eu dou uma coordenada para a parte real, x, uma coordenada para a parte imaginária, y. O que isto aqui me possibilitou é descrever esse número complexo de uma outra maneira, através da distância à origem do plano complexo, que me dá diretamente o módulo do número, e um ângulo que ele faz com o eixo z. É uma descrição polar. Tá? As duas são absolutamente equivalentes. Elas me permitem enxergar a mesma coisa de duas formas diferentes. Assim como descrever um movimento de uma partícula, a posição de uma partícula através de coordenadas cartesianas é absolutamente equivalente a descrever a posição através de coordenadas polares. Ou qualquer outro sistema de coordenadas que eu queira, na verdade. Ok? Qual que é a pertinência disso? Há problemas em que a notação polar é muito mais conveniente do que a notação cartesiana e vice-versa. Se eu quero descrever, por exemplo, isso aqui, a forma polar é muito mais conveniente para passar disso, para obter a parte real, etc. Mas para chegar nessa equivalência de dizer, resolver a equação para z vai me dar a solução para a equação de variável real, eu partir da forma z igual a x mais y.
Então era mais conveniente escrever na notação cartesiana, equivalente à cartesiana, para mostrar essa equivalência e uma vez que a gente chega à solução, utilizar a notação polar. Tá? Você vê que num caso é mais interessante uma, no outro caso é mais interessante a outra. Mas, evidentemente, as duas descrições são absolutamente equivalentes. Tá bom? Então, o x de t é a parte real de z por causa do jeito que você definiu z? Sim, porque no fundo o que eu fiz foi estender o problema real para um problema complexo. E eu fiz isso porque é mais simples resolver a equação para variável complexa do que resolver a equação para variável real. Tá? Tendo em vista que a gente transformou a nossa equação diferencial numa equação algébrica. Bom, vamos lá. Nosso lema aqui é suspense e não surpresa, eu já disse isso para vocês. Tá? Olha o que vai acontecer quando a gente tratar de um problema. Então, vamos lá. Parênteses muito rápido, isso vai ficar no YouTube, mas não é para essa aula. Digamos que eu tenha uma força que, além de ter uma componente restauradora, tenha uma componente de amortecimento. Como é que é uma força com uma componente de amortecimento? É uma força que se opõe ao movimento. Tá? Tem movimento, eu tenho uma resistência. Então, uma coisa do tipo menos alfa, x ponto. Tá? Se eu quiser agora tratar esse problema, isso aqui vai ser igual a m x 2 pontos. Eu vou dividir tudo por m, portanto, x 2 pontos. Vou passar tudo para o lado de cá. Então, alfa sobre m eu vou chamar de gama. K sobre m eu vou chamar de ômega zero ao quadrado. Está aqui. A gente sabe resolver essa equação diferencial pelos métodos que a gente usou até agora? Não. A gente não sabe resolver essa equação diferencial pelos métodos que a gente usou até agora. Não supondo, é um seno ou é um cosseno. Não é nem um seno nem um cosseno. Não funciona. Tá? Agora, essa equação é uma equação linear, tá? A coeficientes constantes homogênea. E se eu vier escrever uma outra equação aqui, y, 2 pontos, gama, y ponto, ômega zero ao quadrado y, igual a zero. Eu vou pegar essa equação aqui, vou multiplicar por i e vou somar as duas. Qual é o resultado disso? Z 2 pontos mais gama z ponto mais ômega zero ao quadrado z igual a zero. Certo? O que eu vou fazer aqui agora? Ora, todos os termos dessa equação, eu tenho uma equação diferencial que parece que se a função derivada for proporcional a ela mesma, todos os termos dessa equação vão ser proporcionais à própria função. Se eu fizer a mesma hipótese que eu fiz aqui, vamos lá, rapidamente. A mesma hipótese que eu fiz, z igual a z0 é elevado a pt. Então, esta equação, lembre-se, z 2 pontos agora é p ao quadrado vezes z, z ponto é p vezes z. Então, essa equação agora vai ficar p ao quadrado mais gama p mais ômega zero ao quadrado z igual a zero. O que eu preciso resolver para resolver essa equação? P ao quadrado, gama p mais ômega zero ao quadrado igual a zero. Eu transformei a minha equação diferencial numa equação de segunda ordem, uma equação de segundo grau, perdão. Ok? Nós vamos ver isso não agora, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, que essa equação vai ter diferentes regimes em que ela vai admitir duas raízes reais, ela vai admitir duas raízes complexas, ou ela vai admitir uma raiz degenerada, né? Como deve ser uma equação de segundo grau, certo? Dependendo do discriminante. Tá? Vantagem, a gente vai passar da resolução de uma equação diferencial para uma equação de segundo grau. O que é raiz degenerada? Significa delta igual a zero, né? Então, você tem duas raízes iguais,
certo? Você não tem duas raízes diferentes para a equação diferencial, para a equação de segundo grau. Mas é para a equação diferencial também. Tá? A gente vai ver as implicações disso. Eu não quero passar muito tempo discutindo isso aqui, tá? Porque isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A gente vai voltar a isso aqui com todo o cuidado. Eu quero mostrar para vocês, já no contexto do oscilador harmônico, a utilidade da nossa notação complexa, tá? Que está aqui. Tá bom?